Está começando mais um bate-papo aqui na minha série especial sobre comunicação não violenta na real. Que bom que você está gostando, porque assim, isso é uma coisa que eu já sei, tá? Todo mundo está curtindo. Ninguém reclamou até agora dessa série que eu estou fazendo, estão pedindo mais conteúdos, então estou feliz de poder falar sobre isso. E nessa conversa de hoje eu vou falar, que na verdade é a nossa quarta conversa, né, sobre dentro dessa série especial, dessa nossa playlist, eu vou falar sobre as necessidades. Pois é, essa é talvez a ponte principal para a gente desvendar os mistérios da comunicação não violenta dentro da nossa própria experiência humana e como que a gente comunica isso para as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Mas olha, talvez você esteja caindo aqui de paraquedas e não está entendendo nada, né? Calma, assim, é porque eu estou fazendo uma playlist, tá bom, especial, conteúdo muito abrangente com relação à comunicação não violenta, tá? Assim, e focando na prática, no que a gente faz com os nossos filhos, as nossas relações. Então, esse daqui é o quarto conteúdo que eu estou criando, falando sobre o terceiro pilar da comunicação não violenta. Eu tenho já uma conversa, que é a primeira delas, que fala sobre uma introdução geral. Depois eu tenho um sobre o primeiro pilar, que é a observação. Tenho uma sobre o segundo pilar, que são sentimentos. E agora o terceiro pilar, que é a necessidade, tá? Então, como eu tenho feito das outras vezes, eu vou começar com uma citação de alguma coisa interessante que tem a ver com nesse nosso papo aqui de hoje. Então agora eu vou fazer aqui a nossa citação né, clássica aqui do Marshall Rosenberg. Quando expressamos nossas necessidades, temos mais chances de vê-las satisfeitas. Parece uma frase boba, né? Uma frase simplista, assim, mas eu gosto dela porque ela tem uma profundidade que a gente não percebe no primeiro momento, que é o temos mais chances de tê-las atendidas. Ou seja, isso já mostra que CNV, comunicação não violenta, não é um objetivo em si da gente ter as nossas necessidades atendidas por conta da forma com a qual a gente vai se comunicar, tá? É uma forma da gente enxergar as nossas relações, enxergar como a gente se enxerga, enxergar como a gente se vê e como a gente coloca isso para o mundo. Mas isso não pode ser garantia de que tudo aquilo que a gente deseja, que é a nossa necessidade, será atendido por conta dessa forma de se comunicar. Porque aí tornaria a CNV em algo utilitário, quando que está muito mais para uma filosofia de vida, uma forma de enxergar a vida, do que necessariamente uma caixa de ferramentas para você se comunicar. Porque aí seria muito mais algo de manipulação do que necessariamente mudar como você enxerga a vida. Tá? E aí a chave disso tudo é reconhecer que todos nós temos as nossas necessidades, os nossos valores, que estão inclusive intrinsecamente ligados com os nossos sentimentos, né? Como eu falei na nossa conversa anterior, que a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, que eu vou falar numa conversa futura, mas isso daí está muito interligado com as necessidades, ou seja, a gente primeiro precisa entender qual que é a nossa necessidade, porque é através dessa necessidade que a gente tem, que a gente identifica, que a gente descobre por que a gente está se sentindo de determinada maneira ou não. E como que a gente poderia pedir ajuda das outras pessoas para a gente se sentir melhor em relação a isso. E aí, tentando só dar uma palhinha com relação a essa coisa de assumir responsabilidade sobre os nossos sentimentos, o que eu quero dizer por alto com relação a isso daqui? É que é o seguinte, muitas vezes a gente, principalmente quando a gente está no meio de um sentimento negativo, com raiva, ou sentindo frustrado com relação a outra pessoa, que alguém, né, não atendeu alguma expectativa nossa, a gente tende a colocar a culpa na outra pessoa em relação àquilo que a gente está sentindo. E claro, existe uma corresponsabilidade, né, tanto que existe até termo para isso, responsabilidade afetiva, que eu quero até falar sobre isso especificamente mais para frente nessa playlist, mas o que a gente precisa entender agora é que os sentimentos são nossos. Não existe uma culpa do sentimento. O sentimento ele existe porque alguma necessidade não foi atendida. E isso é algo que eu falo aqui para você há anos com relação aos nossos filhos. A birra dos nossos filhos, perceba, olha a ligação direta que existe aqui. A birra dos nossos filhos, um mau comportamento é apenas vamos dizer assim, uma forma de extravasar uma necessidade não atendida deles. Se, por exemplo, né, sei lá, a Maia, com seus 5 anos, tem uma crise de choro porque ela está saindo, né, a gente tirou ela do parquinho, ela não está fazendo essa birra porque ela está colocando a culpa na gente de alguma forma, né, porque assim, a culpa é nossa dela estar chorando. Não. Ela está chorando porque ela tem uma necessidade. Qual é a necessidade dela? De se divertir. Ela quer se divertir ainda mais. Ela não está preparada para lidar com essa frustração da interrupção da diversão dela. Então, é aí que mora a questão. Ou seja, a necessidade dela é continuar ali. Se ela não consegue continuar ali, ela vai se frustrar, ela vai ficar com raiva, ela vai chorar. E aí sim ela precisa de ajuda
para passar por isso, para ser acolhida e não necessariamente se sentir culpada ou colocar culpa na gente por aquilo que ela está sentindo. Percebe a diferença? Então, normalmente, quando a gente está falando de filhos, a gente já fala sobre isso, né? Ou seja, um mau comportamento é a denúncia de uma necessidade não atendida dos nossos filhos. A mesma coisa aqui, tá? Quando a gente tem um sentimento, em especial um sentimento negativo em relação a outra pessoa, é muito provável que isso se dê por conta de uma necessidade nossa que não foi atendida. Então, não estou falando que, então a gente tem que ser, né, temos todos que ser monges e entendermos que é tudo culpa nossa, não. E que a gente tem que passar por tudo isso sozinho. Não, não é isso. A gente precisa entender que existem essas nossas necessidades. E a partir do momento que a gente consegue identificar que necessidades são essas, fica mais fácil para a gente elaborar os nossos pedidos. Já estou até adiantando a próxima conversa, tá? Mas enfim, que a gente consiga elaborar melhor aquilo que a gente precisa pedir para outra pessoa, ao invés de simplesmente colocar a culpa nela, tá? Vou dar alguns exemplos aqui que acho que vai ficar mais fácil de entender. Pensa nesse exemplo de uma pessoa que está esperando muito pela outra, que ela tivesse aparecido na noite passada, na noite anterior, né? E ela simplesmente não apareceu. E aí essa pessoa chega para outra e fala assim: você me desapontou porque você não apareceu ontem aqui de noite. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que a culpa do desapontamento dela é da outra pessoa. Quando a gente coloca nesses termos, a gente basicamente está convidando a outra pessoa a se defender e não a buscar aquilo que ela deveria estar buscando, que é uma vida, né, um bem-estar maior daquela pessoa que está falando aquilo, sabe? Se eu estou falando assim, você me frustrou por conta daquilo, essa pessoa ela vai tentar ou ficar com raiva, ou fugir da discussão, ou devolver e tentar argumentar e se defender daquilo que ela acha que não é assim. Não, mas não foi assim, porque eu avisei que eu não iria, eu não dei certeza que eu teria vindo, você não pode ser assim, sabe? Então assim, a gente não está indo para lugar nenhum que seja eficiente em termos de ajudar essa pessoa a se sentir melhor, né? Porque no final das contas é isso. Se a gente se importa com as pessoas que a gente ama, a gente quer que elas se sintam melhores em relação àquilo que elas estão passando, né? Então, se a gente já começa uma conversa colocando a culpa na outra, né? Apontando um dedo, né? E fazendo julgamento, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar que a gente gostaria de chegar com tanta facilidade. Agora, então, vamos tentar mudar um pouco essa frase para você entender que a mesma pessoa desapontada, ela está consciente das necessidades dela, tá? Então, vamos dizer que essa pessoa tenha falado assim: olha, eu fiquei muito desapontado ontem à noite quando você não apareceu, porque esse é um momento da semana que a gente sempre se encontra e eu já crio essa expectativa e eu sinto muita necessidade de estar perto de você, pelo menos nessa noite da semana, porque também eu tinha coisas que eu queria muito compartilhar com você para não me sentir sobrecarregada com as informações que eu tenho aqui, que as fofocas que eu queria contar para você e, sabe, eu precisava muito estar com você ontem à noite. E eu estava esperando por isso, então eu fiquei muito desapontado. Queria que você soubesse que eu fiquei desapontado com isso. Percebe a diferença? É muito diferente. Aqui a gente tem um abismo de diferença no sentido de que essa pessoa não está mais colocando a culpa do desapontamento dela na outra pessoa. Ela está falando: olha, eu me senti dessa forma porque eu sinto a necessidade de estar perto com você nesse dia da semana, porque eu criei essa expectativa, porque eu queria compartilhar com você esse momento, falar alguma fofoca com você, dividir com você algo que estava me pesando. Eu precisava de você perto de mim nesse dia. E não aconteceu, então eu fiquei desapontado. Eu queria que você soubesse disso. Olha a diferença, porque isso daí, talvez a pessoa ela continue também na defensiva, se defende. Não, mas espera aí, mas a gente não combinou, e não é assim. Pode até ser, mas trazendo até de volta a citação que eu falei, né, do que eu fiz no início da conversa aqui, do Marshall Rosenberg, as chances dessa pessoa ter sua necessidade atendida são muito maiores agora, porque ela conseguiu dizer claramente o que ela precisava. E aí você convida a outra pessoa a entender: não, peraí, então você está assim porque você precisava disso. E eu não pude te ajudar com isso. Mas, poxa, o que eu posso fazer agora para te ajudar com isso? E aí essa outra pessoa pode falar: poxa, caramba, eu não imaginava que você contava tanto de estar comigo nesse dia da semana. Então, olha, eu posso tentar me organizar aqui hoje para, sei lá, tentar passar aí hoje à noite e conversar com você e estar junto de você. Será que dá? Olha, agora eu tô com um tempinho livre. Você consegue me encontrar aqui no lugar X, no centro da cidade, pra gente conseguir conversar e você, né, a gente tá pelo menos um pouquinho juntos, já que a gente não conseguiu ontem? Percebe? A gente cria mais espaço, mais oportunidade para que essas coisas aconteçam por conta de como a gente conseguiu antes criar consciência
do que a gente precisava, da nossa necessidade. Tem um outro exemplo aqui que é muito clássico de quem tem filhos, obviamente, que é a questão do quarto bagunçado, né? Ou seja, a gente sabe que quem tem filho pequeno, o quarto vai estar eternamente bagunçado. Eu sei lá, falo quantas vezes por dia para os meus filhos arrumarem os quartos deles, então assim, é isso, tá? Mas isso é um exemplo clássico de como que a gente pode adaptar essa comunicação não violenta para os nossos filhos, para eles entenderem o que acontece e como que eles podem contribuir para o nosso bem-estar. Então vamos lá. Eu poderia muito bem entrar no quarto dos meus filhos e falar assim, cara, isso aqui tá uma zona, vocês, sabe, não dá. Eu tô muito irritado porque vocês não conseguem arrumar o quarto de vocês, não conseguem manter o quarto de vocês porque isso aqui tá uma bagunça. Eu tô muito irritado, tô com muita raiva. E você vai embora ou você grita com eles e manda eles arrumarem o quarto e vai embora. O que eu tô fazendo com os meus filhos? Eu tô falando assim, olha, eu estou assim, eu estou me sentindo dessa forma por culpa de vocês, por conta do comportamento de vocês. E isso é problemático por duas contas. Primeiro, porque não é verdade, né? Se a gente analisar isso aí, essa estrutura, a gente vai entender que não é isso. E eu vou explicar já já por quê. E segundo, porque a gente está dando um poder muito maior do que é o poder que os nossos filhos têm sobre nós. Ou seja, se a gente está falando isso sempre para os nossos filhos, eles vão começar a pensar assim, poxa, então a gente tem bastante poder sobre o nosso pai e nossa mãe. Assim, a gente consegue causar um mal-estar tão grande nos nossos pais, porque é só a gente não deixar arrumado que a gente consegue fazer com que eles se sintam dessa forma. E não é exatamente isso, de novo, né? A gente está dando um poder que não é o poder real que eles têm e que pode dar uma percepção muito equivocada para eles. Vamos lá. Por que que isso não é real? Porque, na verdade, a sensação de organização ela depende de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que desde sempre gostei muito das coisas organizadinhas, nos lugares delas, arrumadinhas bonitinhas. É o livro no lugar do livro, é o brinquedo no lugar do brinquedo. E quando eu me deparo com uma bagunça de criança, por mais que eu saiba que a bagunça de criança é uma bagunça que existe mesmo, que é inerente ao fato de se ter filhos, isso me causa um incômodo muito grande, sabe? Isso me deixa desestabilizado, desorganizado. E essa necessidade de organização que eu tenho, olha, eu identificando a minha necessidade. A minha necessidade de organização acaba fazendo com que eu me sinta com raiva, ou muito frustrado, ou muito irritado com os meus filhos quando eles não mantêm o quarto deles no nível de arrumação que eu gostaria que eles mantivessem, para que eu me sentisse melhor quando eu tivesse a minha sensação de organização atendida, né? O meu desejo, minha necessidade de organização atendida. Percebe a diferença? Então, não é porque eles não arrumam o quarto que eu estou bravo. É porque eu tenho uma necessidade de organização que não está sendo atendida por conta, né, da não organização deles. Então, quando a gente começa a entender isso, fica mais fácil a gente falar. Fala assim, olha, Dante, Gael, você sabe que o papai gosta muito das coisas organizadas, né? Vocês sabem disso. Vocês vão lá no estúdio do papai, no escritório do papai, você vê que está tudo sempre organizado. Vai ao quarto do papai, as coisas estão organizadas. As coisas do papai e da mamãe estão sempre organizadinhas. Você sabe que o papai gosta muito disso. Então, quando eu entro no quarto de vocês e tá tudo bagunçado, tem coisa largada no chão, tem roupa no chão, essa minha necessidade de ter as coisas arrumadas, cada coisa no seu lugar, me deixa muito irritado. E eu queria muito que vocês me ajudassem a tentar manter um pouquinho mais arrumado o quarto de vocês, um pouquinho todo dia, para que eu conseguisse me sentir bem na nossa casa, que eu conseguisse andar pela casa e ver que ela tá minimamente organizada. E aí sim essa minha necessidade já tá, sabe, boa, sabe? Eu não ia tá bem atendida e eu não ia estar, sabe, toda hora me estressando com isso. Essa é a diferença. Eu tô falando para eles qual que é a minha necessidade e a partir dessa minha necessidade como que eles poderiam contribuir para a minha vida. Já estou adiantando bastante qual que vai ser a próxima conversa, que é o quarto pilar, que é o pedido. Mas para vocês entenderem melhor como é que isso contribui com as chances das minhas necessidades serem atendidas, né? Ou seja, você tem mais chances de ser atendido porque eu estou sendo mais honesto em como é que as coisas me impactam. Ou seja, eu estou assumindo a responsabilidade dos meus sentimentos de irritação vêm por conta dessa minha necessidade não atendida, e aí eu esclareço isso para os meus filhos e eu mostro para eles que, olha, eu estou assim não é por culpa de vocês, é porque eu tenho uma necessidade que vocês podem me ajudar a atender essa necessidade e eu vou me sentir bem na maior parte do tempo. Então, assim, é muito diferente. Pode parecer que não, mas é muito diferente. E aí fica aqui agora esse meu convite para você tentar colocar em prática aí isso, tentar aos poucos, porque não é fácil não, tá? Então, assim, toda essa conversa sobre comunicação não violenta, todo mundo adora falar de comunicação não violenta, mas no fim, assim, do dia,
é difícil, porque pega nos gatilhos nossos, assim, que a gente não para pensar. Ninguém tá muito afim de assumir responsabilidade sobre os próprios sentimentos. Ninguém tá muito afim sabe, de cavucar ali para entender qual que é a minha real necessidade de saber que, não, peraí. Então quer dizer que talvez uma pessoa que não tivesse tanta necessidade de arrumação e de organização, talvez não ficasse tão irritada com a mesma bagunça. E aí você começa a perceber que isso, né, tem muito a ver com você mesmo. E aí quando a gente faz isso, sim, dá uma mexida, deixa a gente meio, nem incomodado, mas é o incômodo que traz a transformação também. Então a gente fica naquele balaio ali, ó, que a gente acaba entendendo e saindo melhor do que a gente estava ontem. Então fica aqui esse meu convite para você refletir sobre isso, pensar as coisas que mais te alteram hoje aí na sua casa, em especial com relação aos seus filhos, ou com a sua esposa, com o seu marido, e tenta identificar qual que é a necessidade que não está sendo atendida, principalmente as que deixam você, sabe, explosivo mesmo, de gritar, e de ficar bravo e de arranjar briga, sabe? Tenta encontrar qual que é a necessidade que não está sendo atendida e tenta, sabe, esmiuçar isso daí e ver que talvez se a gente conseguir canalizar os esforços para atender essas necessidades, você comece a viver melhor. E esse que é o objetivo da CNV, a gente conseguir fazer com que um faça com que o outro viva uma vida melhor, tá? Em última instância. Então, tenta fazer esse exercício aí, vai identificando, deixa aqui nos comentários, me manda na DM, ou sei lá, me manda na caixinha, se você estiver ouvindo isso aqui num podcast lá do Spotify, bota na caixinha de perguntas quais são as maiores dificuldades que você tem de identificar suas necessidades, que eu vou querer saber, e talvez até depois, assim, dessa minha série, dessa minha playlist, eu faça conteúdos novos só para comentar os exemplos que vocês trouxeram aqui, das maiores dificuldades de identificação e de você manter essas necessidades como suas mesmo, e não, né, jogando, terceirizando essa responsabilidade nas outras pessoas, tá legal? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esquece que você pode muito me ajudar a divulgar ele por aí, seja nos seus stories, nos grupos de WhatsApp, sabe? Tem muita gente nova chegando por conta dessa playlist, então já vê aí, já garante que você está inscrito, você está recebendo todos os meus conteúdos, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui, novas reflexões sobre parentalidade, sobre masculinidade, sobre vida de uma forma geral, e eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu faço por aqui, tá bom? Se você quiser ajudar ainda mais na minha produção de conteúdo, você pode ir lá no apoia.se/paizinho, e me ajudar com R$15 por mês. Só isso, R$15 por mês. Você me ajuda a manter toda essa produção, né, garantindo que os equipamentos estejam disponíveis, que a gente tenha dinheiro para poder pagar as pessoas que trabalham para mim, né, aqui com relação à edição de vídeo, sobretudo, a produção. Então, assim, você pode fazer parte de todo esse processo que eu faço com todo amor, com todo carinho, para garantir que a gente tenha material de qualidade, com profundidade suficiente, gratuito e acessível para todas as pessoas. Porque é isso, tá? Essa playlist que eu estou fazendo aqui, super detalhada de comunicação não violenta, não vai sair do ar depois que eu publicar o último conteúdo. Eu não vou fechar isso e depois abrir um carrinho de compras e vender um curso disso. Não vou fazer. Isso aqui vai estar sempre disponível para você voltar, para você mandar para as pessoas que são importantes para você. Então me ajuda a manter esse trabalho. Você, com R$15 vai fazer a diferença, eu tenho certeza. E, é claro, você vai fazer parte do meu grupo de apoiadores, né? Você vai lá no meu grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, ali a gente está sempre conversando, trocando ideias, se ajudando. É uma comunidade muito bonita que a gente está criando ali, e eu tenho certeza que você vai adorar fazer parte disso também, tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.